Noite, amados, graça e paz. Noite. Glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo e nós vamos orar por quem está precisando de oração, tá bom? Então a gente vai dar uns 10 minutinhos, eu passo e os pastores, porque amanhã está todo mundo de folga, né? Então vamos aproveitar hoje e ministrar quem estiver precisando, quem estiver enfermo, ou você quer representar alguém, precisar de oração, a gente vai estar aqui orando por você. Ontem, amados, eu fiz aqui 3 ressalvas, eu quero só fazer menção delas, para a gente poder compartilhar o que Deus tem para hoje, o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Ontem eu falei sobre o nosso DNA, e eu disse que no nosso DNA nós somos pentecostais, e no nosso DNA está intimidade e milagre. O que você almeja, a ânsia da sua alma não é fruto de um coração arrogante. Você está simplesmente seguindo o curso da sua própria natureza, você é filho do milagre. E nada mais do que intimidade com Deus vai satisfazer você. Então nunca pense que quando você está buscando mais de Deus, ou que você quer viver mais de Deus, é fruto simplesmente de um sonho vão, ou de algo que plantaram em você, não. Você simplesmente está seguindo a sua herança espiritual, que é intimidade e desejo de estar mais próximo de Deus. Falei também sobre a necessidade que essa geração tem de ver e viver o sobrenatural, ok? Eu tenho 35 anos que eu estou convertido, que eu vim para a igreja. Eu disse para vocês que antes de estar aqui, eu estive dentro de terreiro de macumba, nos terreiros de Umbanda, e o que me atraiu para aquele lugar foi o desejo de ver o sobrenatural. Eu quis ver o sobrenatural, eu quis viver o sobrenatural. Eu também compartilhei ontem com vocês, eu tenho um canal no YouTube, e no meu canal Pastor Getúlio de Jesus, eu sempre estou postando palavras mais ou menos com esse teor. E lá eu falo sobre como identificar a sua chamada, como você saber sobre a sua chamada. E naquela postagem não dá evidente para a gente tratar do assunto a ponto de exaurir todo o assunto, né? Mas a gente compartilha algumas coisinhas, e eu disse, siga seu DNA. Nessa palavra lá, eu disse, conheça você. O seu estilo de música que você sempre gostou, os ambientes que você gostava mais de estar, o que te atraía, seus sonhos. Eu disse, porque a tua chamada, eu falei isso lá, estou adiantando um pouco da palavra que eu dou lá aqui para vocês, porque a sua chamada está no seu DNA, o seu DNA define a sua chamada, tá ok? Nós temos uma geração hoje que ela está mais do que há 35 anos atrás, quando eu me converti, sedenta do sobrenatural, muito sedenta. Porque há 35 anos atrás, a gente não podia dizer que nós pertencemos a geração pós-existencialista, pós-racionalista, pós-humanista. Há 35 anos atrás não poderíamos dizer isso, né? Nós somos a geração pós-modernidade. Hoje nós podemos dizer as características dessa geração. Talvez fique pior um pouco. Talvez vai ficar pior um pouco. Mas as características da geração da qual nós estamos vivendo, e que muitos mais jovens do que eu aqui fazem parte, é característica de uma geração pós-moderna. E a geração pós-moderna, ela ignora a história. E quem ignora a história incorre no erro de cometer os mesmos erros do passado. Há algum tempo atrás nós tivemos no Brasil uma febre e houve uma pescaria muito forte do islamismo nas redes sociais, convocando os jovens para participar, para serem, vamos usar a palavra, fazerem parte dos movimentos mais radicais do islamismo. E a maior parte das pessoas que entraram para o islamismo no ano passado eram jovens da classe média e de países de primeiro mundo. O que a gente vê nisso? Jovens
sedentos por uma causa, jovens sedentos por um motivo, algo que justifique a existência, algo que faça você dizer, valeu a pena estar aqui. Então a ausência desse valeu a pena está levando hoje pessoas a entrarem no mundo de drogas pesadíssimas, de drogas alucinógenas mesmo, drogas pesadas, religiões satanistas, coisa pesada. Isso é ausência de significado. A igreja pentecostal no Brasil, a igreja pentecostal, a igreja renovada no mundo, tem a resposta para esses jovens. Nós somos a carta escrita de Deus para essa geração, diz o apóstolo Paulo. Não é verdade? Nós temos isso. Então nós temos um DNA que nos impulsiona a viver o sobrenatural. Isso é uma herança. Eu às vezes, quando eu vou falar herança espiritual, eu gosto de usar mais a palavra herança biológica, porque a herança biológica não tem como você fugir dela. A herança biológica vai determinar muita coisa em você: o seu tamanho, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos. É o DNA dos seus antepassados em você, e isso vai determinar muita coisa. Você não pode fugir disso. Não tem como você fugir dessa herança biológica. Quando eu falo de herança espiritual, eu estou falando de algo mais forte, mas bem mais forte do que a herança biológica. A nossa herança espiritual, ela pode mudar a nossa herança biológica. Por isso que eu estou falando de algo mais forte. Pastor Getúlio, o senhor está entrando no campo da metafísica. Mas a nossa herança espiritual pode alterar o nosso DNA. O que no passado, presta atenção no que eu quero compartilhar com você. O que no passado foi a ingerência de um demônio em alguma etapa da sua ascendência, foi a ingerência de um demônio, causando uma doença, não fazia parte, aquela doença não estava no DNA da sua família. Foi um demônio que entrou e simplesmente trouxe uma doença, não era DNA. Mas com o passar das gerações, e aquele demônio permanecendo na história daquela família, aquela doença deixou de ser uma ingerência espiritual e passou a ser uma falha no seu DNA. Então agora, quando nasce a criança, você pega e vai fazer o teste do pezinho, e dependendo do teste que você faz, os médicos vão falar quais são as deficiências que tem no DNA daquele bebê. O que era espiritual no passado, passou a fazer parte do DNA hoje. O que é espiritual hoje, vai fazer parte do DNA dessa pessoa amanhã. Então quando eu falo que a bênção de Deus, ela pode alterar o DNA, o seu genoma amanhã, essa briga ela é nossa, ela é minha. Assim como o mundo espiritual alterou a genética dos nossos antepassados, nós vamos alterar a genética daqueles que vão vir depois da gente. Beleza? O que hoje é só uma ingerência espiritual de Deus na nossa história, vai mudar aqueles que vão vir depois da gente. Eu vou tentar explicar para não dar parafuso na cabeça de vocês. Muitas das lutas que o pastor Getúlio enfrenta agora, não vai ser as lutas que meus filhos vão enfrentar. Presta bem atenção no que eu estou falando, principalmente para você, que é o pioneiro na sua família em tomar a decisão com Cristo. Você foi o primeiro. Até então, na sua família, não havia alguém que tivesse tomado uma decisão com Cristo no nível que você tomou, no nível de intimidade que você tomou. O que aconteceu? Demônios que vinham regendo o sobrenome da sua família há centenas de anos e que já havia implantado o reino deles, vícios, pecados, derrotas e desgraças que vinha mandando,
que tinha regência sobre a sua família, viram você se levantar. E esses demônios, eles precisam impedir você, porque eles sabem que em você, a história da sua família agora começa a passar por um momento de redenção. As desgraças, as derrotas, as decepções que vinham, agora você eu vou chamar de o elo fraco da corrente. Deus entrou na história da sua família, em especial na sua história, para começar uma nova história na sua família. Para começar o resgate de um sobrenome, o resgate de uma família. O que aconteceu? As águas tempestuosas do inferno que vinham alagando e destruindo tudo, tiveram que parar aqui, ó, no seu peito, no meu peito. Então, talvez para você esteja sendo mais difícil andar com Jesus do que vai ser para o seu filho e para o seu neto. Por quê? Porque 80% dos demônios que tinham domínio sobre a tua família vão perder a luta em você. Vai perder a luta em você. E o que acontece? Seus filhos não vai ter muitas das dificuldades que você teve. Muitas delas. Poucas são aquelas que a primeira geração não é fácil. Não é fácil. Os pioneiros não são fáceis. Pastor, é tudo mais difícil? É tudo mais difícil. Eu podia romantizar o evangelho para você, mas irmãos, essa geração da qual você faz parte é uma geração de pioneiros, de pioneiros. E nós não temos uma pinça na mão. Deus nos deu uma foice. E esse trabalho de abrir uma picada no meio dessa selva terrível, para que aqueles que vêm depois da gente tenham um caminho mais ou menos melhorado, é difícil. É difícil. Então eu digo para os pioneiros que estão aqui, fica firme. Fica firme. Porque você está preparando o caminho daqueles que vão vir depois de você. Por que você está enfrentando essa luta toda que você está enfrentando para ser crente? Para se livrar da sensualidade? Porque teus pais não arcaram com esse compromisso. Eles deixaram a coisa continuar. Alguém tem que parar. Alguém tem que ficar de pé e dizer: essa luta é minha. Meus filhos não vão passar por isso. O problema foi, a omissão do teu pai foi o pecado do teu pai. Quem sai em busca da terra prometida é o pai de Abraão. Mas ele é ferido na estrada, para na estrada, e a promessa passa para Abraão. Continua ou não? Vamos que vamos. Então vamos lá. Nós temos, irmãos, uma grande responsabilidade. Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor para gerações futuras. Escolha, se acovarde e deixe a luta para os seus filhos, porque a chamada não vai sair da sua casa. A chamada, o caminho de Deus continua sobre a sua casa. Provavelmente o que você está vivendo foi resultado de boa parte da omissão do teu pai. A característica dessa geração pós-moderna é dizer: eu tenho o direito de ser feliz. Eu mereço ser feliz. A que custo for, eu mereço ser feliz. Essa foi a mentalidade dos seus pais. E olha o que você está sofrendo. É meio uma doutrina, meio espírita esse negócio, né? Eu peco e meus filhos levam esse karma do pecado. Mas, querido, a sua postura em Cristo vai definir muita coisa na vida dos seus filhos, dos seus netos. Eu não sei quantas gerações sua família, sua história, sua descendência vai levar para ser totalmente redimida. Mas a história está começando em você. Eu sou pioneiro na minha família. Eu sou pioneiro na minha família. Eu fui o primeiro a tomar decisão com Jesus. Mas eu sei que Deus fez o convite para minha mãe.
Eu sei que Deus fez o convite para o meu pai. Para o meu pai, eu sei por fé. Para minha mãe, não. Eu vi Deus fazendo o convite para ela. E ela foi omissa. E no dia 18 de outubro de 1985, Deus fez o convite para mim. Às vezes eu sinto, quando eu preciso fazer o máximo para que o que o pastor Arno gritou ali seja de fato verdade. Eu preciso fazer com que toda essa enxurrada que vinha pare aqui. Mas às vezes dá uma canseira. Por quê? Porque eu estou vendo algumas pessoas do meu lado, que é aí a 4ª geração já de crentes, a 5ª geração de crentes. Pô, os caras vivem, parece que vivem no céu o tempo inteiro e eu no inferno. O cristianismo para esses caras não é o que é para mim. Não entendo. Falo, mas por quê? Olha a vida desse cara, que vida boa. Ele não tem as lutas que eu tenho. Ele não passa a situação que eu passo. O cristianismo para esse sujeito parece um mar de rosa. Alguém começou a briga lá em cima. E ele está usufruindo dessas vitórias agora. Então, fica firme. Amém? Fica firme. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus disse para Abraão, eu estou dizendo para você. Nós temos uma geração, então, sedenta de milagres. Sedenta de milagres. O índice de suicídio talvez seja o termômetro para mostrar para vocês o índice da sede de Deus que essa geração tem e não está conseguindo encontrar essa água em outro lugar. Esse é o nosso desafio. E por último, da observação que eu fiz ontem, das 3 que eu fiz ontem, do culto fúnebre, que foi ontem que eu não ouvi um glória. Durante a minha pregação ontem, eu disse que a intimidade tem um preço. Não foi? Eu disse, o preço da intimidade é a renúncia. Aí eu volto para a minha página do canal do YouTube, se vocês não inscreverem lá, amanhã ninguém recebe oração aqui nessa igreja. Então, estou ameaçando. Pessoas que querem viver os benefícios da terra de Canaã, morando no deserto. Não dá. Existem bênçãos no deserto. Existe, é claro que existe. O deserto tem Miriam, tem para dançar, fazer festa. No deserto, bênção. Por quê? O deserto já mostra que você saiu do Egito. Já é um testemunho forte. O deserto tem maná, tem cordonizes, tem água da rocha. O deserto tem vitória contra os amalequitas. O deserto tem nuvem de fogo, tem sombra. Mas é deserto. E o deserto não é nosso lugar. Então, eu não posso querer gozar das bênçãos que existem no lugar santo, vivendo nos átrios. Não, é lá dentro. E para entrar lá, eu disse ontem, você quer jogar no time de Deus? Então siga as regras. As regras são dele e não sua. Você quer ser meu amigo? Quero, pastor. Para ir na minha casa tem regras. Mas acho que é bobeira, pastor. Mas essas bobeiras são as minhas regras. Então, por favor, quer ser meu amigo? Respeite as minhas regras. Porque quando eu for na tua casa, eu sei que lá na tua casa tem regras. São bobas as tuas regras. Eu acho que nem tem fundamento tuas regras. Mas são as suas regras. E se para ser teu amigo, eu tenho que me submeter às suas regras, eu me submeto às tuas regras. Todos aqui conhecem a história de Spurgeon, missionário, que por muitos anos trabalhou no meio do povo, eu não sei se foi o povo chinês ou foi o povo japonês. Se alguém tiver aí, me ajude. E por 2 anos ele não teve êxito. E ele pensou em voltar, então, para o seu país. E quando ele estava pensando em voltar, Deus falou para ele, tire o terno, use a roupa que eles usam, corte o cabelo do jeito que eles cortam, porque até então ele dizia que os nativos ficavam impressionados com os botões do terno dele. Se submeta às regras dele que você vai ganhar ele.
E foi isso que ele fez, e foi bem sucedido onde ele estava. Então, queridos, agora, isso eu estou falando da minha regra e das suas regras. Eu estou falando, quando a gente fala de Deus, muda esse negócio de regra. Por quê? Porque os mandamentos de Deus é a expressão do caráter de Deus. Não é um Deus que está lá em cima, sem não ter nada para fazer, e está inventando regrinha para poder mandar em você. Não. A lei de Deus é a expressão do caráter santo de Deus. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso entender que essa intimidade envolve renúncia. Mas toda renúncia, irmãos, quando se trata de Deus, ela tem um galardão que excede o nível da sua renúncia. Não se compara ao nível de glória que você vai provar diante de Deus. Amém? Então, vamos dar seguimento. Quem? Eu joguei Spurgeon. Eu acho que ele se remexeu no túmulo, quando eu falei que ele foi missionário na China. Mais ou menos, é inglês, né? Então tá certo. Estamos em casa. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler o mesmo texto de ontem, irmãos. Atos capítulo 2. E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, eu gosto desse de repente aqui, viu, irmãos? Deus é o Deus do de repente. Fica ligado, porque de repente veio do céu um barulho, um vento impetuoso, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou um sobre cada um deles. É personalizado a visitação de Deus. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam orando em Jerusalém. Eu vou pular aqui do 5 até o 12, vamos ler logo o 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Talvez o verso 13 tenha mais significado para o que a gente vai falar agora. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho, ou estão embriagados. Amém. Espírito Santo de Deus, eu peço que nessa noite o Senhor visite o teu povo. Visita, Senhor, esses aprendizes de profeta que estão aqui, aqueles que estão em casa agora ouvindo essa ministração e que têm a mesma ou maior sede do que nós que estamos aqui, da tua presença e do sobrenatural. Nós pedimos que a tua graça venha sobre cada um, porque eu sei que a tua visitação é de fato personalizada para cada um. Visita teus filhos e glorifica, bendiz o teu santo nome nessa noite. Abençoa a nossa geração, abençoa, Senhor, a nossa história. Nós te louvamos por termos nascido numa geração que tem sede do sobrenatural. E nós queremos sim ser respostas para essa geração. Nós abençoamos cada um que está aqui e declaramos bênção e vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando a gente fala sobre o mover profético, eu quero compartilhar aqui, antes de eu falar sobre sensibilidade espiritual, nós vamos falar sobre isso hoje e falar sobre isso amanhã também. Só 3 dias é pouco para a gente compartilhar tudo que a gente tem aprendido no decorrer da nossa jornada. Mas quando a gente fala sobre sensibilidade espiritual, nós precisamos entender que o que está sendo tratado aqui ainda é um campo um tanto desconhecido. A igreja evangélica no Brasil, eu acredito talvez no mundo, nós vivemos às vezes somos levados por polaridades. Falta um pouco de talvez equilíbrio para a igreja. O que acontece? Assuntos que hoje são tratados claramente
e são vistos com clareza pela igreja, levaram muitos anos, já foram satanizados pela igreja, já foram criticados pela igreja, já foi combatido, a igreja combateu isso, e hoje a igreja está começando a querer pensar sobre esse assunto. Vamos pegar alguns assuntos aqui, que para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Vamos falar sobre a acupuntura. Eu posso hoje aqui, do púlpito da Shalom, falar sobre a acupuntura e dizer, olha, talvez você possa entender um pouco de acupuntura. E entender que não é do diabo. Mas, se eu falasse isso há 10 anos atrás, o pastor me tomaria o microfone e diria, você é satanista, infiltrado. E eu já receberia um banho de óleo de unção, e para fora daqui, para fora daqui, para fora daqui. Nós caminhamos muito devagar quanto a conhecer algumas coisas. Às vezes, nós temos medo e mascaramos o nosso medo com o nome de cautela. Hoje eu tenho liberdade para falar o seguinte, irmão, está com problema com seus traumas, procure um bom terapeuta, vai te ajudar muito. E eu digo assim, procure um terapeuta cristão, que vai entender o nosso mundo, que entende um pouquinho do que você viveu, de como você vê tudo, e esse terapeuta cristão vai te ajudar. Mas isso é novo na igreja. Vocês são bem-aventurados, porque algum tempo atrás a gente dizia assim, psicólogo e psiquiatra é médico para doido. E doido é doido porque não tem fé. Até hoje nós aceitarmos a possibilidade de um crente poder tomar, não fala remédio controlado, que ainda é meio satanizado, remédio controlado. Até hoje você tomar um calmante, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo falar? Amém? Calmante pode falar. Remédio controlado, não. Porque remédio controlado é do diabo. Calmante, não. Calmante é do homem. Eu estou querendo explicar para vocês com isso, que nós, muitas vezes, andamos um pouco meio que a passos lentos, com medo de errar. Então, quando a gente fala, eu falei esse tempo todo para explicar para você, que quando a gente vai falar sobre ministério profético, isso ainda é algo novo. Então, é um campo minado. Por quê? Porque quando a gente fala de acupuntura, de terapia, de um psicólogo, de calmante, a linha é muito tênue. Ou você cai no psicologismo de dizer que tudo pode ser resolvido por um bom terapeuta, por um bom psiquiatra, por bons remédios, ou você cai no outro extremo e diz que tudo é capeta e tudo tem que sair em nome de Jesus. Ou você está doente porque você não tem fé, isso que você está passando é capeta. É sempre assim, a gente ou está de um lado ou está do outro. Então, quando a gente fala assim, vamos andar no equilíbrio, vamos andar no equilíbrio, vamos andar no equilíbrio. A linha, quando a gente fala de ministério profético, ela ainda é muito tênue. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das heresias que nós enfrentamos hoje, como pastores, como teólogos, nasceram de homens que se moveram no profético no passado. Essa escola de profeta de vocês vai dar muito trabalho, porque até o pastor Werner tirar um pouco do que eu estou falando para vocês aqui hoje vai ser difícil. Ele vai ter que vir não é com a bucha, é com a ele vai ter que pegar pesado. Mas olha só, vamos lá. Você teve um profeta, a gente teve um homem de Deus no ano de 1900. Depois ali da Rua Azusa, a gente teve uma onda de avivamentos de dons espirituais, ok? Por que eu estou usando a Rua Azusa? Por que a gente não usa o século XVIII e o avivamento do país de Gales, do século XVI, o movimento pietista?
Por que a Rua Azusa ela é mais significativa para a gente? Principalmente com o cara que eu quero falar. Nós tivemos um sujeito por nome de William Branham, que foi tocado pelo avivamento e começou a se mover na área de cura. E se movia muito. Você vai ver um livro, aquele livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, do T.L. Osborne, supino, falando bem de William Branham. Falando que o cara tinha o pique do ministério de cura sobrenatural. Você vai ver aquele senhor já falecido, que é referencial para avivamento, e principalmente para ministério de cura, o Kennedy Hagin, falando bem do William Branham, que se moveu no profético, se moveu no sobrenatural. Mas, de repente, esse cara começou a ter umas visões meio estranhas. Foi dele que nasceu a ideia de que o fruto do Éden não era de fato um fruto, que Eva teve ato sexual com Satanás. E que no útero de Eva nasceu os filhos do diabo, do qual Caim era descendente. Isso foi uma visão que ele teve. O anjo levou ele até o jardim do Éden, e lá no Éden o anjo mostrou para ele o que era o fruto. E isso se passou para a vida de Adão também através do ato sexual. Nós temos um refortalecimento da doutrina unicista partindo desse homem, William Branham, que foi um cara muito supimpa. Se movia no profético. A linha é muito tênue. Você vai pegar quem? Vamos pegar os testemunhos de Jeová. Foi uma visão, irmãos. Foi uma visão que aquele cara teve. Os mormons, foi uma visão. Então, quando a gente fala se mover no profético, nós precisamos entender algo, presta atenção. Não dá para falar de se mover no profético sem também não enfatizar que a igreja precisa de uma renovação dos 5 ministérios. Um profeta precisa de um mestre para poder estar centralizando ele na Bíblia, O mestre precisa de um profeta. O apóstolo precisa de um pastor, irmãos. E quem o pastor vai pastorear se o evangelista não oferecer a matéria-prima? Então, quando a gente isso eu estou tratando de uma forma muito superficial. Quando nós falamos sobre um avivamento do ministério profético, nós precisamos falar de um avivamento dos 5 ministérios dentro da igreja da nossa geração. Nós precisamos de apóstolos, precisamos de profeta, precisamos de pastores, precisamos de evangelistas e precisamos de mestres. Tá ok? Por quê? Porque o mundo espiritual, agora, na Alemanha, depois que eu ministrei libertação, eu quero ver se eu trago aqui no Brasil, já falei isso para o pastor Arno, o pastor Samuel Gutenski, que é o cara que está, para mim, aquele cara está fazendo história na igreja alemã. Porque toda vez que a gente falava da igreja alemã, aqui no Brasil, no meio dos pastores, cara, a Alemanha, Getúlio, é punk. Lá a igreja de 20 pessoas, 15 pessoas, não cresce a igreja na Europa, Se liga aí, você que está em casa, você que está aqui agora me ouvindo, Deus está levantando missionários para a Europa, no Brasil. Deus está levantando missionário para os países frios. Até algum tempo atrás, a ênfase do Brasil era missões em países de terceiro mundo. Não estou falando que está errado. Beleza, em países pobres. Mas Deus olhou para os países ricos e se compadeceu dos países ricos que estavam pobres, totalmente pobres. E Deus começou a falar dentro da igreja evangélica brasileira sobre missões. E de repente eu acho que por a igreja, a Shalom, ser uma igreja que é muito sensível ao mundo espiritual, vocês devem ter sido alvos de alguns profetas que veio aqui e colocou a mão na sua cabeça e disse assim, Deus vai te mandar para outras nações. Aí de repente ele pôs a mão na cabeça de outro e falou a mesma coisa. Você disse, esse cara está papagaiando aí
Ele tem o mesmo recado para todo mundo aqui. Está na carne. Está na carne. Não, não está na carne. Deus está levantando missionários para a Europa. Mas toda vez que alguém vinha aqui era para mostrar foto de africano pobre. De africano passando fome. E de preferência negra. Crianças negras. E apesar de você se compadecer do que via, você dizia, cara, mas não é aí. Mas você tinha vergonha de falar, não, eu acho que meu chamado não é para país de terceiro mundo. Meu chamado é para país de primeiro mundo. Por que você tinha vergonha de falar isso? Porque alguém podia dizer para você que sabia o que você estava querendo. Eu sei o que você quer. Você é solteira, não é? Sou. Você quer um galegão dos olhos verdes. É por isso que você quer fazer missão na Europa, né? Tá o rapazinho solteiro aí, cara, Deus me chamou para ir para a Europa. Racista de uma figa. Você quer uma loirona, cara, de 2 metros, falando enrolada no seu ouvido, né? É isso que você quer, seu carnal. Não era. Por incrível que pareça, não era carnalidade. Não, pastor, ele era. Não, não era. É Deus levantando de fato homens e mulheres para países frios. A sede que esse povo está tendo do Evangelho, eu disse isso ontem aqui, né? Eu me preparei para enfrentar um debate filosófico lá na Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu vi outra coisa. Irmãos, o que o pastor Samuel Gutenski está fazendo lá é algo impressionante. Primeiro que eu já saí com essa mentalidade. Na igreja pequena, igrejas frias. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de boca aberta. 5 anos, o cara plantou uma igreja onde havia uma das maiores fábricas de munição para o exército nazista. Ele tem 5 anos, a igreja lá. Ele tem 120 pessoas, deve ter uns 10 ou 15 brasileiros. O resto tudo alemão, novo convertido. O nível, escuta bem, isso é para dar muita sede em você e você avivar a chamada de Deus no seu coração, viu? Porque tentaram matar o sonho de Deus em você, falando que você queria para país rico, porque lá tem mais dinheiro. Não, não era isso, era Deus que está levantando você para isso. O nível de unção nos cultos dos alemães é impressionante. É impressionante. Escuta bem, e é um pentecostal que está te falando isso. Irmãos, a presença de Deus, você quase pega nela na hora do culto deles. É algo, eu e minha esposa lá, eu falei, meu Deus, não é possível, esse nível de unção deles, não. Eles não merecem isso. Na igreja evangélica brasileira está há mais tempo nesse negócio aí. Impressionante, impressionante. A igreja lá, os cultos são em alemães, para poder dar uma canjazinha para quem não é da Alemanha, eles têm algumas canções em inglês. Saímos de Essen, fomos para Wesel. A igreja em Wesel está com 2 anos. Ele já está reunindo mais de 100 pessoas em Wesel, alemães. Pessoas, e não é aquela pregação que cai como luva no Brasil, é pregação para pobre. Vem que Jesus vai pagar suas dívidas. Não, lá eles não têm dívida. Vem que Jesus vai te dar uma vida boa. Não, os que eu visitei lá, todos eles têm vida boa. As igrejas que eu fui lá é composta por empresários. Todo mundo vive tranquilo, trabalham demais. O conceito de trabalho deles é diferente do nosso conceito de trabalho. Mas a vida deles é muito boa. Então, quando você vê um alemão dizendo, eu quero Jesus, ele está querendo é Jesus mesmo, não é o dinheiro que Jesus vai dar para ele, não. Então, eu fiquei assim impressionado. Eu quero ver se eu trago esse cara aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de chegar da Bethel Church, ele foi ministrar um curso de plantação de igrejas lá na Bethel Church, ele já ministrou esse curso aqui no Carlito Paz. Ele deu esse curso para mim e para minha esposa, VIP. Mas, irmãos, eu pensei comigo, esse cara precisa falar para os pastores no Brasil. E principalmente para igrejas como a Shalom, que tem o DNA de plantação de igrejas. Isso eu falo há muito tempo, né, pastor Arno? Já tem aí mais de 10 anos que eu prego na Shalom, né? Desde o início eu falo, essa igreja tem um DNA de plantação de igreja muito forte. E o rompante de vocês é o sobrenatural, nunca se esqueça disso. Mas eu vi assim algo muito maravilhoso, eu vi algo muito tremendo lá, eu esqueci o que eu estava falando.
Mas eu vou lembrar, esquenta não, vou lembrar. Mas, irmãos, o que eu quero falar quando eu cito aí William Branham, quando eu cito o fundador dos Mormons, que teve uma visão, que era um pastor batista, é que essa área que a gente está se propondo falar, ela não é um resultado de uma equação matemática. Junte lama com saliva e você cura o cego. Junte saliva na língua de outra pessoa, da sua língua, na língua de outra pessoa, que você faz ele. Não funciona assim. Lá, lembrei. Lá eles queriam isso. Depois das minhas ministrações na primeira igreja, a gente foi almoçar junto. E esses alemães me encheram de pergunta sobre libertação e sobre o mover profético. E pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. Eu disse, eu não tenho para vocês regras, normas, dogmas para dizer para vocês, façam 2 mais 2 é 4, 4 mais... Não, no mundo espiritual, e eles ficavam querendo regras, e eu dizia, eu não tenho regras. O mundo espiritual não funciona como o resultado de uma equação matemática. Então, por isso a linha é tênue. Vocês estão me entendendo? Por isso é que muitos que andaram no sobrenatural, por não ter o equilíbrio dos 5 ministérios de Efésios, esses caras, o profeta quis ensinar. Quem ensinava quis ser profeta. O pastor teve que ser o evangelista, o evangelista teve que ser pastor. E isso, irmãos, acaba trazendo um problema muito grande. Então, fala-se do mover profético, glória a Deus. Essa é a nossa palestra de hoje. Mas nós precisamos falar sobre os 5 ministérios também. Outro dia a gente fala sobre a necessidade dos 5 ministérios na igreja. Beleza? Posso prosseguir, irmãos? Então vamos lá. Queridos, sensibilidade espiritual. Essa para mim é a matéria-prima para o profeta, para o profético. Aliás, sensibilidade espiritual é a matéria-prima para o exercício de qualquer dom e de qualquer ministério. O que eu poderia falar para vocês sobre sensibilidade espiritual? Vamos pegar aqui o apóstolo Paulo, se eu não me engano, vou trocando nome de cidade. Quando ele entra na cidade de Listra para poder ministrar, lá onde eles querem endeusá-lo e sacrificar para ele, animais para ele, dizendo que ele era Júpiter e o discípulo dele era outro planeta, era um outro deus grego que estava visitando eles. Ele olha no sujeito que está na praça pedindo esmola e ele nota que esse cara tem fé para ser curado, sensibilidade espiritual. Quando Paulo está, eu acho que era em Filipos, não tenho certeza também, me perdoe, que ele sai, depois de muito trabalho e pouco resultado, uma menina que era possessa por um espírito de adivinhação, corria atrás do apóstolo, falando o quê? Verdade. Esses homens aí são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Quem é que estava falando aquilo? Na boca do apóstolo Paulo, quando ele repreende o espírito imundo. Ele diz, espírito de adivinhação, sai dela. Sensibilidade espiritual. Quando aquele mago, que teve uma experiência com Cristo, mas ele agora quer comprar o dom de Pedro, porque ele vê os apóstolos pôr na mão sobre as pessoas, e as pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo, e ele quer comprar aquilo. Pedro olha para o cara e diz, filho do diabo, que o teu dinheiro seja para a tua própria perdição. Sensibilidade espiritual, para entender motivações. A gente tem uma porção de textos na Bíblia que mostra que parece que havia ali, quando Eliseu rejeita o prêmio de Naamã. Naamã já está curado, feliz, e agora quer presentear Eliseu. Eliseu diz, quero não, leva tudo que você trouxe. Quando Geazi vai lá e aceita o prêmio e volta, dê uma olhada na Bíblia para você ver o que Eliseu fala. Eliseu diz, por acaso o meu espírito não foi com você? Ali ele não está falando do Espírito Santo, ele está falando do espírito dele. Sensibilidade espiritual. Quando ele acorda de manhã, Geazi, e vê o exército do inimigo
e ele importuna o profeta, e o profeta ora por ele, para que sensibilidade espiritual. Não tem como a gente falar se mover no profético ou se mover nos ministérios sem sensibilidade espiritual. A maioria das vezes, quando a gente fala sobre sensibilidade espiritual, eu estou falando sobre exercitar o seu espírito. O que acontece? Eu vou meio que absolutizando tudo e depois vocês vão tornando isso mais flexível para vocês. A maioria das revelações no Velho Testamento, elas se davam no espírito do profeta. E o profeta gritava: eu ouvi a voz do Senhor dizendo, eu vi o Senhor fazendo isso. Na maioria das vezes, isso era o que hoje nós estamos chamando de impressão no espírito. Mas eu vou caminhar um pouquinho mais à frente para você entender bem que o que acontece com os profetas não é bem o que acontece com a gente hoje. Nós somos pioneiros no quesito nos movermos no mundo espiritual e principalmente querer sistematizar o mundo espiritual. Querer explicar. Você falar assim, olha, pastor Getúlio, o senhor vai vir ministrar na conferência profética. Aí eu pergunto, o que eu vou fazer lá? Eu vou ter que profetizar? Não, você vai ensinar sobre os outros a profetizar. Eu diria alguns anos atrás, você está louco? Ninguém ensina isso. Ensinar você a profetizar, não. Mas talvez preparar a terra para você se mover no sobrenatural, a gente possa te ajudar. A maioria dessas revelações que você tem aqui, no Velho Testamento, você tem homens que tinham o seu espírito exercitado para ter comunhão com Deus. Hoje você tem o quê? Hoje você tem o Espírito de Deus que testifica junto ao nosso espírito. O que você tem hoje? Você passa perto de uma pessoa, vamos falar sobre exercícios espirituais. Eu vou orar por uma menina, eu vou orar por um menino, eu vou orar por esse guerreiro que está aqui. Se você me atendeu o celular, eu oro por libertação. Eu vou orar por ela, vou orar por ele, vou orar por ele. Aí de repente eu ponho a mão no coração dele, vou orar e estou aqui, Senhor meu Deus, fazendo aquela reza, aquele mantra gospel, né? Uma reza gospel, né? Senhor meu Deus e meu Pai, qual é seu nome? Diego. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa o Diego e dá para ele saúde, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida e tal, e tal, e tal. Lá dentro de mim, algo me vem assim, muito longe, família. Como família? É aniversário do Diego, como família? Senhor, dá muitos anos de vida, família. Isso é uma impressão espiritual. Agora, ela está muito longe ainda. Por quê? Porque eu não tenho o meu espírito exercitado para entender essa impressão. Com o tempo, escuta bem o que eu vou te falar, com o tempo, com o exercício espiritual, essa impressão longínqua, ela vai deixar de ser só uma leve impressão. E ela vai se tornar algo tão claro, mas tão claro, que eu vou quase poder pegar nela. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estava com minha esposa, dormindo na casa de uma pessoa, quando de repente, eu me levantei para orar de madrugada, e eu estava orando, passou um vulto atrás de mim. E eu disse, um demônio. Mas eu disse mais, um demônio de adultério. Eu vi a forma dele, eu vi o jeito dele, e de repente ele voltou, e quando ele voltou, eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Ele disse assim para mim, você não tem autoridade para me repreender dentro dessa casa. Por quê? Ele disse para mim, porque o dono dessa casa me deu autoridade para estar aqui dentro. Como, pastor? O senhor ouviu ele falando? Essa que é a pergunta. O senhor ouviu ele falando? O senhor viu ele? O senhor falou com ele? Há anos atrás, isso era só uma impressão
distante. Mas com o tempo, você vai exercitando que a impressão toma forma. Eu preciso pegar em algo, irmãos, aqui, eu vou pegar aqui, ó. A impressão toma forma, isso aqui é forma, tem uma forma, isso é tocável, tangível, palpável, visível. Eu falo a cor, se bem que eu sou terrível para falar a cor, né? Mas aqui tem uma cor bonita, entendeu? Aqui tem uma tampa, e tudo aqui tem, com o tempo, com o exercício espiritual, você vai entendendo algumas coisas de forma que você não vai ter nenhuma dúvida. O que era só uma impressão passou a ser um vulto. O que era um vulto passou a ter uma forma. O que era uma forma passou a ter roupa, passou a ter rosto, passou a ter a característica de rosto, de cabelo. Para eu falar para você, o cabelo dele era assim, os olhos dele eram assim, a orelha era assim, ele era mais ou menos de 2 metros de altura, ele era desse jeito, desse jeito. No princípio, era só uma leve impressão. Estou sendo claro, irmãos? Posso continuar então? Ok. Quando a gente diz assim, só exercitar, pastor, como que é o exercício? Bom, não dá para a gente compartilhar nada com pessoas que não tenham maturidade espiritual. Por quê? Porque algumas pessoas, na sede e na avidez de viver o sobrenatural, podem abrir portas para demônios. Como que isso pode acontecer? Pode, pastor, um filho pedir pão para o pai e o pai lhe dá pedra? Pode o filho pedir peixe e o pai lhe dá serpente? Não, não, de jeito nenhum. O problema é santidade. Quando eu falo sobre treinar o espírito, eu estou falando sobre devocional. Irmãos, nós estamos indo de coisas ponta de lança para coisas básicas o tempo inteiro, tá certo? O tempo inteiro. Eu estou falando de experiências sobrenaturais, de homens que viram a glória de Deus. Eu estou falando de homens da nossa geração que viram o futuro de nações, profetizaram o futuro de nações, que profetizaram nomes de presidente, épocas e datas que se cumpriram exatamente como eles falaram. Isso é coisa nova. Mas nós voltamos para o básico. Os exercícios espirituais dos quais eu estou falando é o beabá que está sendo pregado na igreja há dezenas de anos. Quando o pastor diz, irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Irmão, ora. Irmão, jejuma. Irmão, vem para o culto, irmão. Nós estamos querendo viver as profundidades de Deus sem vivermos o básico. Aí, pastor Arno, nós temos ingerências de demônios. Porque, para mim, Adão não estava preparado para ser o detentor do conhecimento do bem e do mal, como foi instantaneamente. Havia um discipulado dinâmico com Adão. Todos os dias, no entardecer, Deus vinha compartilhar com Adão. Há pouco, irmãos, em pouquíssimo tempo, você vê como Adão cresceu em conhecimento. Com toda a evolução tecnológica que nós temos hoje, o pecado nos atrasou consideravelmente. Lá vai outra das minhas pérolas, né, que as pessoas têm que tomar cuidado. Era para a gente estar séculos na frente, no sentido intelectual, científico. O pecado nos atrasou demais, demais. Você fica abismado com a inteligência do homem. Você não pode imaginar o que o homem seria se ele não tivesse pecado. O pecado atrasou o homem intelectualmente. O pecado matou o homem intelectualmente. As maiores mentes das quais a gente faz menção hoje eram pessoas que tinham acesso à Bíblia. Desde Isaac Newton, Albert Einstein, tudo eram homens que... Isaac Newton começou a traduzir Bíblia, para você ter ideia. Ele não completou a tradução da Bíblia, mas eram homens que liam Bíblia. E se existe um lugar onde o homem pode evoluir intelectualmente, é na palavra.
A palavra, ela dilata o nosso coração, a palavra, ela dilata a nossa intelectualidade. Irmãos, a palavra, ela faz uma limpeza dentro do ser humano. A palavra, se existe um lugar que a gente pode falar que existe mobilidade social, é na Bíblia. O pobre começa a ler Bíblia, ele começa a criar uma mentalidade nobre. O escravo deixa de ser escravo lendo Bíblia. O burro deixa de ser burro lendo Bíblia. Tem gente que aprende a ler lendo Bíblia. O tolo abandona a tolice lendo Bíblia. Quem ia para o inferno deixa de ir para o inferno e vai para o céu por causa da Bíblia. A Bíblia, irmãos, é uma dinamite no peito de qualquer ser humano. Ela é viva e eficaz. O pecado nos atrasou. O pecado nos atrasou. Começa a ler Bíblia. O que você quer ser? Eu quero ser médico. Começa a ler Bíblia para você ver. Se você não desponta na área médica. Se daqui a um tempo você não está ganhando um prêmio Nobel. E alguém vai perguntar para você, de onde saiu isso tudo? Daqui, ó. Da Bíblia. Da Bíblia. Então não tem como nós falarmos de desenvolver nossa espiritualidade ou exercitar o nosso espírito se a gente não voltar para as bases da fé cristã. Lê a Bíblia, crente. A Bíblia te santifica, a Bíblia te transforma, a Bíblia te limpa. A Bíblia aqui para a gente, para essa conferência, ela te dá sensibilidade espiritual. A leitura da palavra é um exercício espiritual. Beleza? O problema é que a gente quer conhecimentos esotéricos. Eu quero, pastor, não tem o santo daime, aquele segredo. Aquele que você entra assim, ó, e engrenha todo. E quando você volta o Merlin incorporado. Não tem, não tem. O acesso para Deus é a santidade. A palavra gera mudança em você, é Bíblia. É Bíblia, 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 Bíblia. Jejum, irmãos. A frase impactante dessa geração é: o jejum não muda Deus, mas muda você. Jejum, irmãos, jejuma. São coisas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Congrega, irmão, congrega. O salmista Davi diz: porque ali o Senhor ordena a sua bênção. A igreja pós-pandemia vai sim dar um novo significado para a igreja, com certeza. A gente não sai dessa pensando do mesmo jeito que a gente entrou. Beleza? Muita gente vai sair com novas perguntas, novos desafios para a igreja. Isso é claro. Mas não dá para questionar o ajuntamento solene. Isso aí tem mais de 4.000 anos que o povo de Deus se reúne. Tem mais de 4.000 anos que o povo de Deus se reúne. Eu não posso questionar algo, isso é um estaca, isso é um marco. Congregar é um marco. Irmão, venha para o culto, venha para o culto. E, queridos, a igreja te prepara para viver em sociedade. A igreja te prepara para viver em família. A igreja te prepara para isso. A igreja é muito rica. É por isso que o diabo bate tanto nesses marcos. Então, quando a gente fala de exercícios espirituais para tornar o meu espírito sensível ao mover de Deus, a gente logo pensa, e quais são os segredos maçônicos aí, pastor? O que o senhor fez para receber esses reteté? Porque tem gente que chega para mim e diz assim, é sério? Tem gente que fala assim, como que é a sua vida no seu dia a dia? Eu não sei, irmãos, o que esse pessoal pensa. Assim, como que é a vida do pastor Getúlio? Irmão, ele termina o culto, entra na nave espacial dele, e ele vai lá, e quando ele chega, ele faz um sinal e abre um portal, tipo o Doutor Estranho, né? E ele abre o portal ali, e ele cai para dentro, de repente tem outro sinal, porque nós gostamos disso. Nós gostamos, os gospel e seus talismãs, né? De pôr lá o Torá na porta, e quando passa, ele vai entrar na porta da sua casa, você, ó, eu amo tua lei. Não tenho nada contra isso, pode fazer isso. Beija lá o Torá, mas leia o que está lá dentro. Não é verdade? Leia. Mas nós somos de uma geração da espada de São Jorge, do comigo ninguém pode, do seca pimenteira.
dos mantras. Nós somos essa geração. E a gente vem para dentro da igreja querendo isso. Qual é o seu segredo? Não tem segredo. A porta está aberta a todos. Só que nós queremos, como Adão, queimar etapa. E essa é a proposta da feitiçaria. Isso é feitiçaria. Queimar etapa é feitiçaria. É eu não fazer nem o A, nem o B, nem o C. Já pular logo para o D. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu faça o A, que eu faça o B, é por etapa. Era isso que Deus estava fazendo com Adão no Éden. Aquele discipulado era explicando o beabá das coisas para Adão. Eu gosto de chamar de um crescimento científico, sistematizado. Deus estava passando coisa por coisa para Adão, passando uma coisa sobre a outra, edificando como se edifica uma pirâmide. Deus estava fazendo aquilo. Mas a serpente chegou para Adão e disse: calma, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe por que Deus não quer que você coma daquilo ali? Porque Ele não quer concorrente. Porque no dia que você comer daquilo ali, você vai ser igual a Ele. E é isso que Ele não quer. E Adão diz: é isso que eu quero. Exercícios espirituais: Bíblia, oração, culto, jejum. Pastor, mas isso é muito básico. Pois é, se você está tropeçando no básico, como que a gente vai falar sobre coisas profundas? Irmãos, eu teria tantas coisas para compartilhar com vocês nessa noite. Eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês amanhã. Quantas pirações minhas eu não podia falar para vocês. Mas quantos aqui, ouvindo isso, não está no beabá da fé? No beabá da fé. Porque o Espírito testifica junto ao nosso Espírito. Toda revelação, ela é trazida por Deus para o meu Espírito. Só que até a revelação que Deus me deu no Espírito passar por uma mente que ainda não foi transformada, aí ela se distorce muito. E eu digo, eu tive uma leve impressão. Mas quando o leito por onde as águas vai passar está limpo, a água é tão cristalina como é na nascente, ela é quando eu pego ela aqui fora para beber. Porque ela passou por um leito limpo. Limpo pelo quê? Pela palavra, pela oração, pela comunhão com os santos. Só que por o leito não estar limpo, a água saiu cristalina lá no meu espírito, onde o Espírito traz a revelação. E quando chega aqui, ela está cheia de sujeira. E eu vou tomar ela aqui, eu já tomo uma água contaminada, tóxica. Então eu preciso manter limpo o canal. E eu estou descendo no nível para tentar explicar para vocês o que a Bíblia vai fazer com vocês. Amém? Eu preciso exercitar o meu espírito. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui para terminar, já está na hora de terminar. Há muitos anos atrás, eu sei que está sendo transmitido ao vivo aqui nosso culto, e talvez isso pode, se tiver advogado, me ajuda. Quando era lícito caçar, que hoje não é mais, hoje é proibido caçar, e hoje o pastor Getúlio não caça mais. Hoje o pastor Getúlio só pesca. Mas quando era lícito caçar, quando podia caçar, eu estava em cima de uma árvore sozinho. Eu gosto muito de mato, né? Eu sou matuto. E eu estava lá porque eu tinha visto uma capivara lá, e na época podia matar, hoje não pode matar mais capivara. E eu estava lá com minha cartucheira, esperando, e esses momentos é muito bom, porque eu oro muito nesses lugares. Eu oro muito pescando. Mas ali aconteceu algo fantástico. Eu estava parado no meio da mata, lá em cima da árvore, e eu comecei a orar. E eu disse: meu Deus, olha só, eu estou sintetizando quase tudo que eu falei para vocês nessa experiência. E eu disse: meu Deus, fala comigo. Eu sempre tive essa sede que vocês estão tendo, e que eu tenho. Eu sempre tive sede, né? Eu disse: fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Agora, Senhor, fala mais alto, porque o Senhor está falando baixo demais, eu disse. Eu não estou conseguindo ouvir tua voz. Isso eu estava orando. E eu disse: por quê?
Eu disse, isso eu ensinando Deus como falar. Eu disse, porque a minha alma fala, o mundo fala e a circunstância fala. Se o Senhor não falar mais alto, eu não vou conseguir entender que é o Senhor que está falando. Como minha alma fala? Eu vou orar pelo Diego e eu sei, suponhamos que o Diego está precisando de um trabalho. Está desempregado, está passando uma luta e tal. E por a gente ser muito amigo, eu me compadeço do Diego. E quando eu estou orando, me dá uma vontade de dizer assim, assim diz o Senhor, Diego. Deus vai abrir a porta de um trabalho para você. É minha alma. Às vezes, veio aqui 5 pessoas trazendo um enfermo para me orar, e está todos 5 com a cara assim de, pastor, pelo amor de Deus, cura ele. Cura ele, cura ele. E eu olho para aquele sujeito, e eu me deixo levar pelo clima. A circunstância está falando. Ou às vezes eu me compadeço daquela pessoa, a minha alma está falando. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente só vê o que a gente quer ver. Ok? Quem está vivo diz amém. Amém. Isso. Porque senão, irmãos, quem está lá em casa vai achar que tem uns gatos pingados aqui, está todo mundo dormindo enquanto eu prego. Olha só, querido, se eu disse, então fala mais alto. Fala mais alto. E o Espírito Santo foi muito claro comigo. Olha como o Espírito Santo me ensinou. Na floresta, no mato, principalmente quando você está sozinho, tem muitos barulhos. Muitos. E eu estava focado na beira do rio, na árvore, olhando para a beira do rio, mas atrás de mim fazia muitos barulhos. Vários barulhos. E o Espírito Santo perguntou, esse barulho que está fazendo aí atrás, por que você não se vira para olhar como você fazia no princípio? Porque no princípio era assim, eu estava em cima de uma árvore, olhando para um lado, fazia um barulho, eu virava, ficava apontando, via o outro. De repente, eu fui treinando meu ouvido e eu disse para o Espírito Santo, esse barulho aí é um bambu roçando no outro. Aí faz esse barulho, não é bicho. Aí está fazendo um barulhinho de alguma coisa pulando no meio do mato. E esse barulho? Eu disse, esse barulho é um passarinhozinho que pula de galho em galho e faz barulho parecendo que tem gente, um bicho andando. Como que você aprendeu isso? Eu disse, muitos anos aqui. Ele diz, eu não vou falar mais alto. Você vai ter que ter experiência para entender quando é sua alma falando, quando é a circunstância falando e quando sou eu falando. E isso só vem com tempo, com treino. Só vem depois que você treinar muito. E uma forma de se treinar é lendo Bíblia, é jejuando, é orando, é congregando. Você está tornando o seu espírito sensível. Então a pessoa, e quando a gente fala, eu já estou indo para os finalmente, quando a gente fala, todos podeis profetizar, eu quero dar um significado talvez diferente um pouco para esse texto. Eu digo que nós vamos orar por essa pessoa aqui agora, e Deus pode usar você para falar com essa pessoa, para trazer uma palavra para essa pessoa. Você pode ser usado por Deus. Você precisa ter o seu espírito sensível, porque talvez você seja um ministro de cura, tem o dom de cura. Deus pode te visitar, independente, se você crê que ali são manifestações ou são dons que ficam na pessoa, independente disso, não vem ao caso essa discussão hoje. Mas você precisa estar sensível e ter o seu espírito treinado para ser bênção na mão de Deus. Mas isso demanda treino, isso demanda santidade, andar na presença de Deus. Em nome de Jesus, comunidade Shalom. O pecado só atrasa. Em todos os aspectos, o pecado só atrasa. O pecado só desgraça. O pecado só estraga. O pecado só estraga. Santidade te treina. A presença de Deus te treina. Essa geração precisa de profetas. Precisa de profetas. Essa geração precisa de pessoas que se movam no sobrenatural. Mas sem o beabá não tem nada disso. E eu vou terminar dizendo, você
que está aqui me ouvindo, você que está em casa ouvindo essa palavra, que vai estar amanhã ouvindo a palavra, deixa eu dizer para você, vamos começar? Vamos. E eu espero que as pessoas que estão me ouvindo aqui já sejam treinadas na palavra, treinadas no jejum, treinadas na oração, treinadas na santidade. Para a gente amanhã poder orar e entender qual é o nível, porque dá para a gente entender qual o nível de evolução que você já está de sensibilidade espiritual. Talvez é o que a gente faça aqui amanhã às 10 horas. É dar um feedbackzinho para entender qual o nível que você está. Isso dá para a gente fazer. Mas vamos começar da seguinte forma. Enquanto é só uma impressão, não use a palavra assim diz o Senhor. Por quê? Porque talvez venha um pouco embaçado, misturado. A revelação pode vir misturada. Então quem tem um sonho, conte o sonho como sonho. Vamos orar? Vamos. Olha, Diego, na hora que a gente estava orando, eu senti, não sei, Diego, veio assim na minha mente a palavra família. Tem alguma coisa a ver? E o Diego vai dizer, tem, eu tenho família. Não, Diego, pô, não, dá uma canjazinha melhor para a gente aí, né? Para a gente ir treinando, né? Para a gente ir exercitando. Mas a princípio, não dá, por exemplo, eu vou contar uma situação minha para vocês, tá? Não é para vocês terem medo. Por quê? Porque a diferença entre uns e outros é o medo de fracassar. Eu amo muito a glória de Deus e eu não estou nem aí se eu vou errar, eu vou continuar. Eu amo viver minha vida com Deus. Eu estava orando na igreja, não vou falar o nome da igreja, e porque senão o pastor não me leva mais lá, mas já tem muitos anos. E na hora da oração lá, estávamos orando e tal, caiu uma menininha, eu acho que hoje eu penso que ela devia ter uns 14 anos. Caiu chorando muito, caiu com a barriga para cima, e eu vi o volumezinho aqui. Ah, não deu outra. Pus a mão em cima do útero dela, repreendi o espírito de morte. Porque foi o que pegou na hora. E eu orei e repreendi o espírito de morte e disse para essa menina, não rejeite o bebê que está no seu útero. Qual bebê, pastor? Eu disse, esse que está no seu útero. Ela disse, não, pastor, eu sou gordinha assim mesmo. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu lembrei do Leão da Montanha. Quem lembra aqui do Leão da Montanha? Eu olhei para ela. Pastor, eu sou o único que tem coragem de contar essas gafes no púlpito. Mas eu conto, irmãos. Eu conto em tudo quanto é lugar. E aí eu disse, tá bom, mas quando você engravidar, não rejeita esse bebê. E fui lá para o outro lado. Irmãos, orar pelos... Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha. O que acontece? É justamente aí onde muitos param. Ah, não, nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu me atrevo. Eu queria que no meu tempo, há 30 anos atrás, tivesse o que vocês estão fazendo aqui agora, que é uma escola de profetas com a mentoria. Não tinha, pastor Arno. Era no trancos e barranco. Vai lá e faz. E outra, se for da carne, alguém vai levantar o dedo na tua cara e vai falar, está amarrado, Satanás. E nunca mais você vai se atrever a abrir a boca. E muitos amigos meus que começaram, pararam. Por quê? Vai depender do que você tem a perder e o que você tem a ganhar. Eu acho que vocês têm muito a ganhar e pouco a perder. Porque Deus tirou vocês da lata de lixo, então vocês já estão no lucro. Beleza? Mas a princípio, irmãos, eu tive essa impressão. Lá na Alemanha, esse pastor lá trabalha, a equipe dele trabalha com um tal de evangelismo profético. Eu falei, vocês são muito doidos em fazerem isso. Eles vão para a rua já com nome de pessoas, agora eles já estão nesse nível, com nome de pessoa, com a pessoa que vai passar e o que eles vão falar para essa pessoa. Mas antigamente ficava um bando de maluco na rua esperando os outros passar, e cada um tinha uma impressão, e eles, ei, vem cá. Meio assim, aquela cigana que tem lá no mercado municipal de Salvador, lá que sai passando, deixa eu ler sua mão, né? meio malucão. Eu louvo a Deus porque vocês têm quem acompanhar vocês. Eu louvo a Deus pelo desafio da Shalom.
de levantar homens e mulheres com ministérios sensíveis ao Espírito Santo. Mas eu termino minha palavra dizendo, não existe segredo maçônico, não existe segredo esotérico, não existe um momento que você vai cair na unção e você vai se levantar, trazendo todo o mistério do céu nas suas costas. Não, tudo começa aqui, nesse nível aqui. É dessa forma aqui que se começa. E nunca, presta atenção no que eu vou te falar. Irmãos, eu estou passando para vocês chaves, isso são chaves. Ou para os pentecostais é mistério. Eu estou passando mistérios para vocês. Nunca nós vamos ter autonomia para agir independente do Espírito Santo. Por mais sensível que você seja no mundo espiritual, e por mais sensibilidade e certeza que você tenha no seu espírito, você sempre vai depender do Espírito Santo. Sempre vai depender do Espírito Santo. Amanhã a gente fala mais. Vamos ficar de pé? Eu acho que hoje eu extrapolei um pouco, né, irmãos? Vamos orar? Muitos estão sempre preparados aqui para sair daqui como flecha, acertar o alvo. Acertar o alvo. É o que vai acontecer com sua vida. Eu acredito que os que estão vindo nessa conferência, os que estão seguindo essa conferência do lado de casa, é porque tem sede do sobrenatural. E eu quero dizer que aqui tem o sobrenatural, aqui tem uma unção tremenda, Deus preparando pessoas para um grande ministério. Senhor, eu oro pela minha irmã e pelo meu irmão que está aqui nessa noite. O Senhor não disse que nos daria poder a parte do seu Espírito. O Senhor é o poder em nós. O Senhor não dá sua glória a outro. Eu oro por essas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão em casa agora, e eu peço, meu Deus, visita essa pessoa agora. Visita o meu irmão, a minha irmã agora. Eu sei que o Senhor está preparando uma geração para a conquista. E as armas dessa geração não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para desfazer fortalezas. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. O Senhor está preparando a Shalom. O Senhor está preparando homens e mulheres para algo muito, mas muito além do que eles puderam imaginar um dia. Porque os seus sonhos e os seus projetos são maior do que os nossos sonhos e projetos. Uma nova geração para um novo tempo, mas uma geração que transborda unção, que se move no sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de eu passar para o pastor, para ele vir terminar, e eu ainda estou no pique para a gente orar por quem está precisando, eu preciso que vocês fiquem. Eu não quero orar sozinho pelas pessoas. Já que você está aqui, me ajuda, você vai me ajudar a orar. E aqui já vai ter gente que vai aprender e gente que vai ensinar, aqui nesse momento, tá bom? Mas antes de sair, irmãos, eu não estou com meus 4 livros ali, só tem 2, eu tenho um sonho e como vencer antes. E o que você sabe sobre libertação? O que esse livro que você sabe sobre libertação, eu falo sobre dons espirituais, eu falo sobre talentos espirituais, né? Talvez vai te ajudar bastante. Eu conto uma visão de uma guerra que eu tive na África com um principado, lá na África mesmo, como foi a luta, quais foram os prejuízos para a cidade dessa luta, porque houve prejuízo na cidade, houve prejuízo econômico na cidade, por causa dessa batalha. Então eu compartilho algumas coisinhas. Eu tenho um sonho que eu compartilho aí um pouco do meu trajeto, talvez vai te ajudar muito, principalmente se você foi programado para ser derrotado, e agora foi chamado por Deus para ser vencedor. Esse livro vai te ajudar bastante, tá bom?
Deus abençoe, não, Deus abençoe não. Ontem era para eu dar a palavra sobre a oferta e eu passei essa responsabilidade para o profeta ali, para o pastor Werner. Mas eu quero convidar você a ofertar ao Senhor e você vai ofertar hoje, mas amanhã você vai selar esse momento, essa conferência profética com uma oferta rechuchuda, sacudida, transbordante, recalcada, destraumatizada. A gente vai acrescentando uma porção de coisa, mas eu quero que você oferte hoje. Você que está em casa, talvez vai aparecer na tela do seu televisor, do seu notebook, onde você está tendo acesso às contas da igreja, para você agora, nesse momento, ter a sensibilidade espiritual, deixa Deus usar a sua mão agora, entrar no seu totem do banco e digitar lá. Você vai ser agora tomado e você vai digitar uma oferta abençoada para abençoar a Shalom agora. Em nome de Jesus, essa oferta também é espiritual, tá bom? Deus abençoe vocês. Você pode vir trazer à frente sua oferta agora, com alegria, com satisfação, sorrindo, cantando, dançando. Pastor, não tem nada. Tem sim. E eu vou revelar. Se você falar de novo que não tem, eu vou revelar. Eu vou chamar o pastor Werner. Ele vai dar os avisos finais e eu vou ficar aqui para a gente orar por quem está precisando, tá certo? Se você quiser ficar e nos ajudar, vai ser uma bênção. Deus é bom? O que Deus falou para Abraão? O que Deus falou para Abraão? Se tu. O que Deus fala para Abraão? Que tal ser tu uma bênção? Que tal você ser uma bênção? Amém? Você pode dizer comigo assim: eu quero ser bênção na vida de outros. Ouse e você vai ver o milagre na tua frente. Ouse e você vai ver o milagre na tua frente. Mas ouse deixar-se usar por Deus. E você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, por essa ministração tão preciosa, Senhor. Obrigado, Pai, que hoje nós temos o teu DNA, Senhor. Nós somos, sim, mais que vitoriosos. Obrigado, Pai, que pela tua graça nós podemos abençoar outros, Senhor. Obrigado, Senhor, nos trouxe aqui nesta noite, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um que está em casa, Senhor, e que eles podem ser bênção na vida dos seus em casa, Senhor, orando ali uns pelos outros, Senhor. Sim, ousando ser bênção na vida dos familiares, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua paz. Obrigado, Pai, que em ti nós somos, sim, mais que vitoriosos. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Por favor, não vá ainda, tá? Você vai ser desafiado a ser bênção na vida de alguém.